Mas o que vem a ser o mundo? Nossa realidade? A nossa vida? Trabalhar? Produzir? Sobreviver? Lucrar? Gerar algo? Atingir metas e objetivos? E então envelhecer e finalmente morrer? E depois? Há algo depois? Ou somente o nada? Ou ainda uma vaga lembrança ou memórias e imagens daqueles que se foram na cabeça dos que ficaram? Em pleno início do século XXI, apesar de termos atingido um considerável grau tecnológico e social, ainda não sabemos responder certas perguntas que tanto assombram a nossa efêmera existência humana nesse planeta. De onde viemos? Para onde estamos nos direcionando? E o que estamos fazendo aqui na Terra? Como pudemos ver, por milênios e milênios, muitas dessas perguntas foram as forças propulsoras que lançaram a criação de diversos sistemas de crenças e religiões ao redor do planeta. Muitos desses sistemas de crenças e religiões, desde então, tentam dar a sua contribuição e interpretação sobre o nosso destino após a nossa morte. Mas, se avançamos tanto assim em ciência e tecnologia, por que em relação a essas questões ainda carregamos tanta discórdia, tanto preconceito, tanto ódio e tanta ignorância entre nós? Nos últimos 7.000 anos, ao invés de respondermos a essas questões e nos unirmos como uma grande família humana, em um progresso comum a todos, decidimos então nos matar e nos odiar cada vez mais em nome da religião e de diversos sistemas de crenças que influenciam nossas vidas profundamente em nosso dia a dia.
Muitas de nossas menores escolhas e decisões em nossa vida, apesar de não parecerem influenciar em nada em nossas vidas, muitas vezes sem que suspeitemos, podem mudar o curso de nosso futuro radicalmente. E na grande maioria das vezes, tais decisões e escolhas são tomadas com base naquilo que indiretamente somos forçados a acreditar e aprender, seja pela religião ou por qualquer outro sistema de crença. Então, às vezes, me pergunto: o nosso destino e o destino do mundo depende de nossa vontade, de nossa escolha, ou há algo mais sinistro governando nossas escolhas, as nossas tomadas de decisões, como indivíduo e como humanidade? Se existe uma força divina superior comandando este mundo, por que cada vez mais somos escolhidos e direcionados pelo sistema, ao invés de escolhermos? O livre-arbítrio existe, ou é somente mais uma ilusão? Por que a vontade de uma minoria cada vez mais prevalece sobre a maioria, onde somente umas poucas pessoas decidem o nosso destino, o destino de uma nação e até de um planeta inteiro? Acredita-se que existam 18 subdivisões ou esferas espirituais, e cada uma tem um grau de materialidade que lhe é próprio e corresponde a um certo estado de agregação de matéria, sendo que 9 esferas compartimentalizadas acima da crosta terrestre física e 9 esferas abaixo da crosta terrestre. Embora, por causa da pobreza da nossa linguagem, sejamos forçados a chamar a esses subplanos de planos inferiores e planos superiores. A matéria de cada um deles interpenetra a matéria do imediatamente superior ou inferior, existindo todos no mesmo espaço, embora as variedades superiores de matéria se estendam para mais além da Terra física do que as inferiores. Quando viajamos no plano material, havemos de atravessar um espaço, metros, quilômetros, léguas, anos-luz. Mas no plano astral, quando nós nos deslocamos no espaço, podemos atravessar distâncias, mas também podemos atravessar graus de vibração ou frequência material. Isto é, passa-se de um grau de vibração frequencial a um mais baixo ou vice-versa. E estes vários planos, ou subplanos de energia vibratória, constituem as condições geográficas do mundo astral. Há vários planos e subplanos ou regiões no mundo astral, onde podemos nos locomover. Porém, toda viagem astral se opera simplesmente pela transição de um grau de vibração a outro. Muda-se o foco da consciência de um nível para outro. Quando desenhamos mapas da nossa geografia do mundo físico através da cartografia, nos utilizamos de uma geometria cartesiana, onde variáveis como latitude, a longitude, são levadas em consideração.
Porém, quando viajamos de um ponto para outro em aeronaves, ainda consideramos as três vetoriais para nos localizarmos, como os planos x, y e z, ou ainda largura, altura e comprimento, para determinar a posição da aeronave. No mundo espiritual, quando nos locomovemos na mesma esfera vibratorial espiritual, o princípio é o mesmo, ou seja, se estamos sobrevoando em um veículo de um ponto para outro, na mesma esfera espiritual, então nós utilizamos das três coordenadas vetoriais para nos localizar. Agora, se estivermos cruzando realidades frequenciais de uma esfera para outra, então, além de nos orientarmos através das três coordenadas vetoriais x, y e z para nos localizarmos, levamos em consideração a frequência material em que o lugar de destino se encontra. Então, literalmente damos um salto de um ponto para outro e de uma realidade para outra. Às vezes o lugar de destino se encontra no mesmo local que ocupamos, mas em uma outra frequência material vibratória. Então, a viagem não se dá de um ponto A para um ponto B, mas de um ponto A para um mesmo ponto A, mas em uma outra frequência. Podemos, dessa forma, até ter duas cidades ocupando o mesmo espaço, mas em realidades diferentes ou dimensões diferentes, como muitos preferem denominar. O plano astral é muito maior do que o plano físico e se estende alguns milhares de quilômetros acima da superfície terrestre e algumas centenas de quilômetros abaixo da crosta terrestre. As divisões inferiores acima da superfície terrestre, em torno de 3, são semelhantes à da Terra, principalmente a sexta, com suas construções e sociedade, mas na medida que vai aumentando as vibrações e ascendem à quinta e quarta divisão, a vida se torna menos material e menos dependente do mundo inferior e seus interesses. Pela transcomunicação ou comunicação com esses mundos espirituais, pela utilização de aparelhos e dispositivos eletrônicos calibrados por técnicos e laboratórios provenientes desses mesmos mundos ou esferas espirituais, sabemos que nessas realidades encontramos todo tipo de geografia e vegetação, como os mesmos que encontramos no nosso mundo físico, inclusive florestas, montanhas e mares. Quando há sol no nosso mundo físico, em uma determinada região da Terra, o mesmo corresponde às esferas espirituais. Se, por exemplo, for noite no Brasil, com luar, será noite também com luar na terceira esfera espiritual, na região do Brasil acima da crosta terrestre. Yeah, there goes that. April. In April. We're doing that to make time of it. There I know that wonderfully. I can take me. Then you step in the hills, sneak it up. Look off the window. You're next to Harry. Did I know for you? You will be well soon. Bless me, I look. A moderna fase da transcomunicação iniciou-se com o crítico de arte sueco Fredrik Jürgenson, que, em seus momentos de lazer, em sua casa de campo em Malmö, tinha o hábito de gravar o canto dos pássaros da região. Porém, em 1959, ao escutar uma dessas gravações, deparou-se com vozes humanas entre os cantos gravados dos pássaros. Estranhou o fato, uma vez que estivera absolutamente só ao realizar a gravação, no meio de um bosque.
Ao ouvir com mais cuidado, notou que se tratava de vozes de pessoas e que podiam ser percebidas palavras em vários idiomas, o que descartava dessa forma a hipótese de interferência de algumas emissoras de rádio. Aprofundando-se em novas gravações, assombrou-se ao perceber que as vozes o chamavam pelo nome, por apelidos e que podiam responder às perguntas feitas no local, o que também descartava a hipótese de captação de rádio amador ou outro tipo de transmissão à distância. Indagando de quem seriam aquelas vozes, a resposta não tardou a vir. Somos os mortos. Assim, nessa área de pesquisa sobre as realidades e esses mundos, através da transcomunicação, encontramos o Dr. Konstantin Raudive, que passou anos de sua vida investigando o assunto e, depois de morto, conseguiu, com a ajuda de engenheiros do além, localizados em laboratórios em um mundo extrafísico e paralelo, a primeira transmissão ao vivo de imagem e som do mundo espiritual. Alô? Hier spricht Konstantin Raudive. Liebe Freunde, das, was Sie im Moment erleben, ist eine historische Stunde, sowohl auf Ihrer wie auf unserer Seite. Es ist das erste Mal, dass Bild und Ton gleichzeitig durchgesendet und empfangen werden. Isso ocorreu em 1987. Embora o resto do mundo nessa época sequer ficou sabendo de importante marco na história da tecnologia humana, talvez mais importante do que o homem ter pisado na Lua. As transmissões de imagem e som, a transcomunicação, hoje em dia, apesar de ocorrerem, ainda estão na sua infância tecnológica e ainda são muito rudimentares em preto e branco com pouca definição. A comunidade científica nega a existência desses ocorridos, e sem investigar o fenômeno de maneira extensiva, conclui-se sem embasamento científico que tudo não passa de uma fraude. Parece que na cabeça do homem, principalmente muitos cientistas, existe um tipo de filtro da informação, onde esses ditos homens de ciência aceitam como verdade só aquilo que procuram acreditar, rotulando todo o resto como sendo fruto da imaginação humana, sem sequer preocuparem em investigar e verificar o fenômeno da comunicação instrumental entre os diversos mundos paralelos. Então, muitos fenômenos que merecem uma séria investigação científica acabam no ridículo, ou muitas vezes como sendo puro entretenimento em muitos programas de grandes cadeias de televisão. Tem-se notícia, através de obras mediúnicas e através da transcomunicação, da existência de zonas espirituais inferiores que se localizam abaixo da crosta terrestre, estendendo-se quase até o centro da Terra. Nessas regiões abissais, encontramos todos os tipos de criaturas e espíritos que compartilham uma mesma atmosfera mental e psicológica. Nessas regiões, encontramos o domínio dos então denominados dragões, ou das famosas legiões de espíritos, que na Idade Média eram conhecidos como legiões infernais. Os dragões são seres alienígenas localizados no plano espiritual do planeta Terra, advindos de uma raça interdimensional de seres de aparência reptoide e que dominam atualmente o planeta Terra, em sua totalidade, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Tais seres são mestres na ilusão e na enganação e compactuam o controle do planeta com a minoria humana elitista, que se mantém no poder frente à raça humana através de pactos e alianças,
com tais seres. Muitas das comunicações espirituais são controladas por eles, e os mesmos muitas vezes fazem-se passar até por familiares ou parentes que deixaram este mundo após a morte. Muitas vezes pensamos que essa ou aquela aparição ou comunicação espiritual foi feita e realizada por um parente nosso ou de um espírito conhecido, mas muitas vezes temos um dragão ou um réptil se passando por um humano desencarnado. Cada objeto material, cada partícula tem seu duplicado no mundo astral ou nessas outras realidades. Quando nos desanexamos do nosso corpo físico, penetramos nesse mundo duplicado e interagimos com o mesmo, com o nosso corpo espiritual. De acordo com a vibração, podemos ficar mais próximo do mundo físico e andarmos na crosta terrestre espiritual, ou ainda adentrar nesses outros mundos ou esferas espirituais que circulam a Terra ou ainda interpenetram o planeta abaixo da crosta terrestre. Através de obras mediúnicas, como livros, escritos pelo médium Chico Xavier, como o livro Nosso Lar, ou ainda livros mediúnicos advindos de outros médiuns ao redor do mundo, como Joseph Roelof, da Holanda, com seus 3 volumes examinando o após-vida, verificamos a existência de construções e toda uma sociedade nesses mundos paralelos. Esses trabalhos de comunicação mediúnica são encontrados ainda em outras épocas, em nossa história, como livros O Céu e o Inferno, escritos pelo médium pesquisador Emanuel Swedenborg, em 1758, na Suécia. Ainda dá-se a comprovação e existência dessas sociedades e construções através de imagens recebidas do além e através da utilização da transcomunicação instrumental ou comunicação instrumental com os mortos. Existem cidades no plano astral, localidades, vida social, construções fantásticas, igrejas, hospitais, convenções, palestras, escolas, trabalho, moedas, alimentação nessas esferas espirituais, acima e abaixo da crosta terrestre. Tais cidades se formam tais como no nosso mundo físico, ou seja, pelo aglomerado de espíritos afim com um objetivo parecido, provenientes de mesmas ou diferentes culturas.
Tem muita gente aí que depois desse documentário vai me classificar como esquizofrênico, maluco. Ou seja, mais um coitado com alucinações, né, sobre a vida após a morte, sobre ideias fantasiosas, sobre o mundo espiritual, né? Aí eu te pergunto, o que é realidade? Experiências e realidades são coisas muito particulares, eu acho, e subjetivas de cada um. Veja bem, hoje em dia uma coisa pode ser experimentada e sentida apenas por uma pessoa no mundo, onde ninguém mais experimenta ou passa por tal situação ou experiência, né? Aí o sujeito que passa por essa situação, né, ele muitas vezes é classificado como maluco, esquizofrênico, né? Porque ninguém entende o que ele está tentando transmitir para as pessoas, transmitir a sua experiência, né? Amanhã talvez mais pessoas passem por essa experiência, né? Ou essa ou aquela realidade, né? E aí elas vão enxergar, né, a realidade das coisas por um outro ângulo de visão, né? E aí, as pessoas que passam por essa experiência nova, que primeiramente só uma pessoa tinha passado, e aí, elas vão ser classificadas de maluco? Vão engrossar as filas dos malucos por aí? Veja bem, sociedades indígenas hoje em dia, por exemplo, o xamã, que é considerado, né, aquela figura, aquele médico da tribo, né, o xamã, é considerado um iluminado, né, um doutor, um curandeiro, né. Mas pelo mundo ocidental, por exemplo, pelo nosso mundo, né, e principalmente pela psiquiatria, o xamã, né, ele é visto pela nossa sociedade ocidental, né, ou pela nossa ciência, como um esquizofrênico, né? Quer dizer, é uma visão completamente diferente da visão tribal, né? Da visão da sociedade dos xamãs, né? E na maioria das vezes, muitas de nossas ideias, né, são criadas e governadas, né, na nossa cabeça de acordo com o sistema e sociedade em que estamos inseridos, né, desde criança. Por exemplo, muita coisa que eu aprendi, ela está sempre atrelada com o tipo de sociedade que eu fui criado, né? Às vezes, para uma sociedade X, uma ideia passa a ter totalmente um outro significado em relação a uma sociedade Y, né? Quer dizer, são duas sociedades encarando uma situação, uma coisa, por um ângulo totalmente diferente ou divergente, né? Você pode não saber, mas o mundo inteiro tem adorado a Saturno durante milhares de anos. O culto nunca parou e seus rituais ainda estão presentes até o nosso dia.
Saturno, apelidado de Senhor dos Anéis, é a razão pela qual nós trocamos anéis em casamentos ou colocamos auréolas sobre as cabeças das pessoas santas. Também, a cor representada de Saturno é o preto, e é por isso que os juízes vestem preto, e quando nós formamos na faculdade, usamos um chapéu com um quadrado preto em cima de um círculo. A NASA mandou uma sonda espacial a Saturno. E nos polos de Saturno achou-se nuvens em formato de um hexagrama, que por sua vez sabemos que é a parte interior da construção da estrela de 6 pontas. E ainda encontramos em seus polos nuvens com o formato de um olho, que em muitas doutrinas e filosofias é representado como o olho que tudo vê. O símbolo de Saturno é um cubo negro, uma estrela de 6 pontas e uma estrela de 5 pontas. Desde os tempos antigos, os sábios olhavam as estrelas admirando seu brilho celeste e atribuindo-lhes poderes piedosos, com base em seus efeitos sobre os seres humanos. Antes do dilúvio, Saturno era considerado por toda a humanidade como o Deus supremo e soberano dos reis. Pesquisadores afirmam que Saturno governou o reino da Atlântida e se tornou o ancestral divino de todos os patriarcas e reis da Terra. O culto foi perpetuado através de inúmeros deuses durante a Antiguidade: Cronos ou Saturno, Dionísio, Hiperion, Atlas, Hércules, foram todos relacionados com o grande continente de Saturno. Eles eram reis que governaram sobre os países da costa ocidental do Mediterrâneo, África e Espanha. Vocês lembram anteriormente, quando descrevemos o mundo espiritual através da doutrina teosófica? Os teosofistas acreditam que tais mundos astrais são mantidos por correspondentes angelicais, advindos dos diversos planetas do Sistema Solar, e todos aqui na Terra servem a Sanat Kumara, ou alienígena nórdico, advindo do plano astral do planeta Vênus, o qual os teosofistas acreditam que governa o planeta Terra como um deus e representa a liderança hierárquica espiritual na Terra. Se isso for verdade, então sabe-se que Saturno é o 6º planeta do Sistema Solar, a partir do Sol, e está relacionada com a 7ª esfera espiritual como regente divino. Ou seja, os seres interdimensionais de Saturno, apesar de controlarem todo o planeta Terra em sua totalidade, possuem ainda como portal de entrada interdimensional na Terra a 7ª esfera espiritual ao redor da Terra. Ainda sabe-se que na obra mediúnica Cartas de uma Morta, psicografada por Chico Xavier e pelo Espírito Maria João de Deus, os seres saturninos são descritos como seres que possuem uma relação intrínseca com todos os planetas do Sistema Solar, inclusive a Terra, e podem ainda manter um intercâmbio de controle e informação à distância em relação aos demais planetas do Sistema Solar, inclusive o nosso. Agora, o fato mais intrigante da história toda é que encontramos a ênfase simbólica da estrela de 6 pontas no fenômeno ufológico, no chamado fenômeno dos crop circles em inglês, os círculos dos campos da Inglaterra. A presença de tal fenômeno advindo de outras realidades ou outras dimensões só vem a confirmar mais uma vez que o simbolismo alienígena cabalístico está presente não somente nas religiões e doutrinas filosóficas,
mas também no fenômeno ufológico, que compartilha certas fenomenologias com muitas fenomenologias no mundo espiritual. Para quem não sabe, o fenômeno do crop circle ocorre na Inglaterra e ao redor do mundo há centenas de anos, onde formam-se figuras geométricas pelo tombamento de plantas nas plantações. Tal tombamento se dá com a utilização de ondas ultrassonoras e microondas, advindas de bolas plasmáticas energéticas interdimensionais que sobrevoam as plantações. Tal fenômeno se dá entre os meses de junho e agosto, principalmente na região de Wiltshire, na Inglaterra. Encontramos a representação da estrela de 6 pontas, o hexágono, que é a parte central da estrela. No judaísmo, no budismo, no catolicismo cristão e em obras mediúnicas ditas espíritas. Em cultos pagãos antigos, como encontramos também no templo de Baal, no Líbano. Nas comunicações ditas alienígenas, no manuscrito medieval antigo, que jamais foi decifrado e traduzido, chamado Voynich, e no próprio planeta Saturno, em suas nuvens no polo sul de Saturno. Então conclui-se que, apesar de termos diversas religiões e doutrinas filosóficas, todas elas compartilham a mesma origem, que remonta a uma fonte comum situada em uma outra realidade, em outro mundo, menos denso, que não vemos. Muitos amigos meus me perguntaram, mas o que de construtivo essa série Mundo pode trazer para as pessoas? Se muitos comentários estão voltados à crítica, por exemplo. Olha, bom, esse documentário foi feito, eu acho, que para as pessoas pararem e começarem a pensar sobre as coisas. Será que isso ou aquilo que acontece por aí é porque Deus quer? Ou algo por trás dessa história toda, desse ou daquele sistema que a gente vive? Porque o mundo se encontra nessa situação tão calamitosa. Às vezes eu paro e penso. Eu acho que esse tipo de questionamento, ele é, ao meu ver, muito importante para o homem, para as pessoas. Senão amanhã a gente vai acabar se tornando verdadeiros robôs orgânicos, na minha opinião. Seguindo e obedecendo um sistema de controle, sem sequer nos questionarmos, né? Nos perguntarmos, né? Quem está por trás de muitas coisas, de muitos fatos que ocorrem por aí, né? E às vezes a gente tem que parar e pensar, será que a gente está caminhando na estrada que vai levar a um progresso comum da humanidade, que vai levar à evolução da humanidade? Será que essa estrada vai levar a uma coisa positiva? Ou a gente está caminhando para a destruição? Eu acho que são perguntas muito importantes que as pessoas devem fazer. E eu acho que esse documentário, com essa crítica, traz esse questionamento na cabeça das pessoas, né? Eu acho que o homem nunca pode aceitar nada sem raciocinar, primeiramente, né? Antes porque, de outra maneira, eu acho que se a gente fizer ao contrário, a gente vai acabar sendo controlado por alguém, ou por um sistema até, que acaba controlando um indivíduo, às vezes, um conjunto de pessoas e até uma nação inteira, um planeta inteiro, né? E muitas vezes esse controle, né, ele visa a vontade de uma minoria, ou o objetivo do sistema, vamos assim dizer, né?
às vezes me pergunto, mas que tipo de pessoas que existe no mundo, né? Porque a gente vê muita gente falar por aí, olha, existem pessoas ruins e pessoas boas no mundo. E o mundo está assim hoje em dia, porque existem mais pessoas ruins no mundo do que pessoas boas, né? Aquela história que muitas religiões pregam, muitas doutrinas, separar o joio do trigo. Como o Espiritismo acaba dizendo por aí, né? O mundo, para se tornar um mundo melhor, para se regenerar, vai ter que separar essas pessoas más, e essas pessoas más com índoles más serão banidas do planeta, suas almas, né? Mas será que isso é verdade, né? Será que é bem por aí a coisa? A gente tem que parar e pensar um pouquinho, né? Assim, ao meu ver, existe um grande problema hoje em dia no mundo, por exemplo. O primeiro é que existem dois tipos de ser humano nesse planeta. Na minha opinião, existe os que exploram e os explorados. E o resto, para mim, não passa de retórica. Ou de conversa fiada, como o ditado popular diz por aí, né? A gente vê muitas pessoas fazendo discursos maravilhosos sobre o progresso da humanidade. Mas o que eu tenho visto, o que eu tenho imaginado, é que esse progresso realmente, se ele está ocorrendo de uma maneira muito lenta. Porque muitas coisas que acontecem hoje em dia no mundo vêm acontecendo há mais de 6, 10 mil anos, 6, 7, 8, 9, 10 mil por aí, desde a época da Babilônia. Quer dizer, a gente tem que parar para pensar, será que realmente separar o joio do trigo é a solução? Ou a solução é mudar o sistema? Porque muitas vezes o que se observa é que o sistema está aí para conduzir, muitas vezes de uma maneira até sublinhar, né, uma maneira indireta, de como as pessoas pensam e como as pessoas agem no mundo. Ou seja, fatores externos influenciam de uma maneira muito grande a cabeça das pessoas. Quer dizer, se uma pessoa tem uma tendência má, o sistema às vezes contribui para aumentar essa tendência má. Quer dizer, não há um ambiente todo que auxilia a pessoa a realmente mudar. Aí muitas pessoas falam, mas Caio, a gente vê que muitas pessoas, elas às vezes mudam pelo sofrimento. Mas será que o sofrimento educa realmente? Muitos amigos meus espíritas falam, o sofrimento educa. Mas aí eu pergunto, alguém já viu uma prisão? Uma prisão, na grande maioria das vezes, eu sei que não é bom generalizar, mas na grande maioria das vezes alguém já viu uma prisão reformar alguém, consertar alguém? Na maioria dos casos, dependendo da prisão, se a prisão for um lugar muito violento, o sistema presidiário for muito violento, muito injusto, o indivíduo vai se tornar pior dentro dessa prisão. Então, em vez de melhorar, ele vai piorar. Eu acho que é muito, muito complicado você enxergar a situação, o progresso do mundo, ou dar a solução para o progresso do mundo através só de um ângulo. Vamos separar a maçã podre da maçã boa e está tudo resolvido. Aí eu te pergunto, quem colocou as maçãs ali na cesta, em primeiro lugar? Quer dizer, são perguntas que às vezes eu me pergunto e não encontro as respostas. E aí muitas pessoas falam, mas não cabe a você encontrar as respostas, porque Deus assim o quer. Mas será que Deus quer alguma coisa nesse caso? Ou tem alguma coisa por trás, movimentando toda essa situação que o planeta passa hoje em dia?
Há toda uma organização sociopolítica e econômica distribuída ao longo dessas cidades astrais, nesses mundos paralelos ao redor e no interior do nosso planeta, mas em outras realidades dimensionais. Cada organização, porém, de grande influenciação sociopolítica, econômica e religiosa em nosso mundo físico, apenas representa uma mera extensão dessas mesmas organizações que se encontram nessas outras esferas espirituais ou em mundos paralelos. Sem que a humanidade imagine, muitas decisões que são tomadas no nosso mundo físico são tomadas primeiramente nesses mundos paralelos, que não enxergamos com os nossos olhos físicos. A política socioeconômica e religiosa, então, dessa maneira, cruza literalmente barreiras dimensionais, e muitos homens, de grande influência em nossa sociedade, são muitas vezes influenciados a tomarem muitas decisões em nosso mundo através de influenciações que sofrem quando desprendidos de seus corpos físicos no processo do sono durante a noite. São levados então dessa forma em desprendimento durante o seu sono físico a essas realidades ou mundos paralelos, para serem literalmente instruídos por essa outra humanidade menos densa e outros seres que sequer desconfiamos de sua existência, para serem, dessa forma, então, coagidos ou controlados a tomarem certas decisões de grande influenciação no destino da nossa humanidade física no plano terreno dos mortais. Pode-se dizer, então, que o sistema de controle que controla o mundo não começa nesse mundo, mas cruza dimensões e realidades. E é por isso que se dá grande ênfase à disseminação do materialismo e da descrença a todo custo da existência dessas realidades ou mundos paralelos, menos densos, e da vida após a morte do corpo físico. Porque a partir dessa ocasião, esse mundo de tanto sofrimento irá dando lugar a uma aurora de bênçãos, que certamente não será milagrosa de imediata, mas que já podemos antecipar. Portanto, o fim do mundo é o mundo de regeneração que começa, cedendo lugar o velho mundo de provas e expiações. Caralho, filha da puta! Que isso, moral? Nesse país está no DNA. Não está mais aqui na justiça, onde no Ministério Público, está no DNA das pessoas. Elas riem, elas brincam, eu vejo todo mundo gargalhando neste plenário. Quanto mais ladrão, mais querido. Caralho, ele tava apoiado também, mano. Pô, pegou você? Pegou não. Filho da puta.
Tem que chegar esse ponto. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça que... E quem quiser dar, dá. Quem não quiser, não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Eu pergunto assim, quem é que gostaria de ter o cajado de Moisés? Ou eu. Pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil. Entendeu como é que é? Was the chairman of the board of the Union Broadcasting Systems, and he died at 11 o'clock this morning of a heart condition, and woe is us. We're in a lot of trouble. So, a rich little man with white hair died. What has that got to do with the price of rice, right? And why is that woe to us? Because you people and 62 million other Americans are listening to me right now. Because less than 3% of you people read books. Because less than 15% of you read newspapers. Because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is an entire generation that never knew anything that didn't come out of this tube. This tube is the gospel, the ultimate revelation. This tube can make or break presidents, popes, prime ministers. This tube is the most awesome goddamn force in the whole godless world. And woe is us if it ever falls into the hands of the wrong people. And that's why woe is us that Edward George Ruddy died. Because this company is now in the hands of CCA, the Communication Corporation of America. There's a new chairman of the board, a man called Frank Hackett, sitting in Mr. Ruddy's office on the 20th floor. And when the 12th largest company in the world controls the most awesome goddamn propaganda force in the whole godless world, who knows what shit will be peddled for truth on this network. So you listen to me. Listen to me. Television is not the truth. Television is a goddamn amusement park. Television is a circus, a carnival, a traveling troupe of acrobats, storytellers, dancers, singers, jugglers, sideshow freaks, lion tamers, and football players. We're in the boredom-killing business. So if you want the truth, go to God. Go to your gurus. Go to yourselves. Because that's the only place you're ever going to find any real truth. But man, you're never going to get any truth from us. We'll tell you anything you want to hear. We lie like hell. We'll tell you that Kojak always gets the killer and that nobody ever gets cancer in Archie Bunker's house. And no matter how much trouble the hero is in, don't worry, just look at your watch. At the end of the hour, he's going to win. We'll tell you any shit you want to hear. We deal in illusions, man. None of it is true. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube. You eat like the tube. You raise your children like the tube. You even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. So turn off your television sets. Turn them off now. Turn them off right now. Turn them off and leave them off. Turn them off right in the middle of the sentence I'm speaking to you now. E nas suas comunicações com seus guias do além, do espaço, existe também censura. Eu explico censura de que maneira?
se eles comunicam um fato a você que possa acontecer ou qualquer coisa de maior importância e impedem você de transmitir aos seus adeptos, aos seus fiéis, essa comunicação. Desde muito tempo o Espírito de Emmanuel nos orienta que nós somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos nossos irmãos. Portanto, ele nos ajuda a censurar tudo aquilo que possa vir por nosso intermédio. Até hoje tem sido assim, conquanto essa censura não impeça o auxílio que ele e outros amigos espirituais vão dar às pessoas necessitadas de socorro. Do ponto de vista literário, muitas vezes tenho tido a visita de poetas e escritores que desejam escrever nos temas que os sensibilizaram neste mundo, mas sem maior proveito para a terra. Eles às vezes querem escrever, conversam, falam páginas maravilhosas se fossem escritas, mas Emmanuel corrige o assunto e não permite que as páginas venham por nosso intermédio, porque ele considera que do mundo espiritual para nós deve vir aquilo que for de construtivo, que possa nos ajudar. After this, scientist Harry Oldfield, a colleague of the Skoll Group, attempts further communication. We would like to ask the question of the appearance of your space. I can't really answer that. We wish to know more with respect. Sometimes where the communication with us becomes more difficult. Hoje em dia, sabe-se que é um tipo de controle da informação, que pode ser revelado ao homem do mundo físico, pela dita espiritualidade ou pelos homens e criaturas que habitam esses mundos paralelos ao redor da Terra. A informação passada à nossa humanidade física a respeito da existência desses mundos paralelos tem sido controlada e distorcida pela maioria das instituições e crenças e doutrinas religiosas e filosóficas espalhadas pelo mundo, que por sua vez seguem e obedecem às regras impostas pelas suas matrizes, ou organizações que se encontram em uma realidade extrafísica, ou mundo espiritual, no objetivo de enfraquecer o homem, como humanidade e coletividade. A exemplo disso, podemos citar o Espiritismo, ou a doutrina criada e compilada pelo pedagogo do século XIX, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que se intitulava como sendo Allan Kardec, ou a reencarnação de um sacerdote druida na França, fato muito interessante, pois naquela época, desde 1717, em uma suposta reunião em Covent Garden, em Londres, na Inglaterra, o movimento druida vinha sendo ressuscitado, com a culminação da criação da Ordem Druida por um maçom em Rosa Cruz, Robert Wentworth Little. O movimento druida possuía muitos pontos em comuns na Europa, com a maçonaria e muitos grandes maçons na França e na Inglaterra. Além de maçons, eram membros da Ordem dos Druidas, que foi fundada dias depois da fundação da primeira loja maçônica em Londres. Agora, dessa forma, não sabemos se Léon Denisard se intitulou Allan Kardec porque um médium lhe informou, porque se lembrou dessa reencarnação, ou porque ainda talvez era adepto do movimento druida na Europa e achou por bem incorporar um pseudônimo druida em suas obras literárias. Allan Kardec, ou Léon Denisard, sendo um membro de alto grau da loja maçônica Grand Oriente de France, em Paris, compilou o corpo doutrinário do Espiritismo de forma muito similar aos princípios maçons, que consistia em uma coletânea de livros escritas pelos espíritos através de um conjunto de médiuns da época. Em um desses livros, o Livro dos Espíritos, que foi escrito em forma de perguntas e respostas feitas aos espíritos,
vemos claramente que a figura de Deus é colocada de maneira totalmente antropomórfica. E em muitas perguntas, tal antropoformismo ou é colocado de maneira que os ditos espíritos não sabem a resposta para muitas perguntas feitas aos mesmos, ou porque a vontade de Deus antropomórfica é mencionada de maneira a justificar uma resposta que na verdade não deveria ser respondida, mas censurada à humanidade. Como exemplo, podemos citar a pergunta 392 do Livro dos Espíritos. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Deus aqui é então colocado como sendo um espírito, com vontade, sendo dessa maneira claramente qualquer coisa, mas não Deus, pois a partir do momento que Deus passa a ser um espírito, ele deixa de ser Deus. As únicas explicações que teríamos seria: ou os espíritos não sabem o porquê do processo de esquecimento referente ao processo de reencarnação, ou eles o sabem e se utilizaram desse antropoformismo para censurar a verdadeira resposta, que o sabem, mas não querem revelar, e transferem a esse Deus antropomórfico a justificativa da não revelação ou censura, ou seja, Deus assim o quer em sua sabedoria. Podemos ainda citar centenas de exemplos parecidos não só encontrados nas obras básicas de Allan Kardec, mas também em obras de outros médiuns famosos como Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco no Brasil, ou ainda Joseph Roelof na Holanda, onde uma falsa justificativa é utilizada na maioria das vezes pelos ditos espíritos para muitas questões espirituais não serem jamais reveladas ao homem no mundo físico. Sabe-se que hoje em dia, que na crosta terrestre espíritos desencarnados ou espíritos dos mortos são muitas vezes perseguidos se tentarem se utilizar de um gravador ou algum dispositivo tecnológico dos vivos, para comunicarem realmente situações e realidades que eles mesmos vivem e enfrentam no dia a dia do mundo espiritual. Muitas vezes, só podem falar aquilo que o sistema permite eles falarem, do dito mundo espiritual. E a grande maioria das obras mediúnicas, como os livros mediúnicos, são escritos sob o crivo da censura e da filtragem da informação proveniente do mundo espiritual ou realidade existencial menos densa. E isso se aplica não somente às esferas espirituais mais inferiores, como alguns espiritualistas suspeitam, mas, porém, a todas as esferas espirituais ao redor da Terra, inclusive as ditas relacionadas com a espiritualidade superior, que, ao meu ver, não tem nada de superior em moralidade e ética. A situação da humanidade extrafísica desses mundos, em relação à ignorância de muitas verdades a respeito da situação do globo terrestre, é muito parecida com a nossa humanidade. E não é porque quando alguém morre, essa pessoa se torna mais esclarecida ou menos ignorante de certos assuntos. A vida continua assim, mas a politicagem, a enganação e a mentira também, em diversos locais na dita vida após a morte, ou espiritualidade. A exemplo disso, podemos citar obras mediúnicas, como o famoso livro Nosso Lar, psicografado pelo médium Chico Xavier e escrito pelo espírito autodenominado de André Luiz. Nesse livro, André Luiz descreve a dita cidade espiritual, ou cidade astral, como sendo estruturada e desenhada em sua arquitetura na forma de uma estrela de 6 pontas, onde em cada ponta encontramos o ministério de governo da cidade. Os ministérios da regeneração, auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação
e da união divina, e cada qual com 12 ministros, totalizando dessa maneira 72 ministros. Tal descrição, então, dessa maneira, levanta duas suspeitas em relação a essa obra mediúnica que é o nosso lar. A primeira estaria relacionada com a existência da cidade no nosso lar propriamente dita, porque a descrição arquitetônica da cidade segue descrições e simbolismos cabalísticos, encontrados tanto na simbologia sectarista dos seguidores de Saturno ou o culto a Saturno, onde o simbolismo de Saturno é relacionado com a estrela de 6 pontas, ou, para muitos, conhece-se como estrela de Davi. A segunda suspeita está relacionada com o número 72, totalmente cabalístico, encontrado em diversas religiões, inclusive na Bíblia, em números. Ainda sabe-se que o número 72 está relacionado com o movimento de precessão do globo terrestre, ou seja, o movimento de precessão dos equinócios. Precessão dos equinócios é literalmente um círculo imaginário riscado na esfera celeste, pela projeção do eixo de rotação terrestre. Esse risco, que há milênios vem sendo acompanhado, se chama precessão, que é um movimento para trás em relação ao avanço do ponto vernal do equador celeste, tornando-se, como referência, o ciclo anual do Sol. O movimento retrógrado coloca os eixos norte e sul apontados para diferentes pontos, ocupados ou não por estrelas, no correr do círculo completo que dura cerca de 25.920 anos, ao fim do qual o eixo norte ou sul apontará para a mesma região eventualmente coincidente ou não com uma estrela denominada estrela polar. Ainda, se dividirmos o período total do movimento de precessão dos equinócios, de 25.920 anos, por 360 graus, ou seja, uma volta completa, teremos como resultado o número 72, que dessa maneira representa 1 grau do movimento de precessão dos equinócios da Terra. Devido a esse movimento, o equinócio de primavera passa a acontecer com a entrada do Sol, em diferentes constelações da eclíptica. A esse fenômeno se dá o nome de precessão dos equinócios. A inclinação do eixo da Terra permite que se forme esse sistema, este longo ciclo que pode ser observado pelos cientistas a partir da posição do Sol no dia 21 de março. Essa posição vai ter como fundo o céu e as estrelas desenhando as constelações. No início desse século XXI, essa posição do Sol tem como fundo a fronteira entre a constelação de Peixes e a de Aquário. A cada 2.160 anos em média, esta posição do Sol vai ter como fundo outras constelações, formando assim as chamadas eras astrológicas. Isso se dá porque, se dividirmos o movimento total de precessão de 25.920 anos por 12, teremos então 2.160 anos, referentes a cada era zodiacal astrológica. E é por isso que muitas religiões se utilizam do número 12 cabalístico em suas representações e histórias religiosas, como por exemplo os 12 apóstolos de Jesus, os 12 deuses do panteão grego, as 12 tribos de Israel, no livro do Apocalipse de São João na Bíblia, onde ainda encontramos uma mulher que usa uma coroa com 12 estrelas. 12.000 pessoas serão marcadas com o selo das 12 tribos de Israel, de acordo com o Apocalipse de São João na Bíblia, dando um total de 144.000. E finalmente, encontramos o número 12 nos 12 ministros na obra mediúnica de Nosso Lar, de Chico Xavier e André Luiz. Há ainda uma menção no início do capítulo 48 da obra mediúnica do Nosso Lar, da multiplicação de 12 por 12, dando um total de 144. Número este, como já foi dito, altamente cabalístico, encontrado em várias religiões e doutrinas. No capítulo 48 de Nosso Lar, encontramos a seguinte passagem: a disposição dos móveis era a mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12, diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. Vale lembrar que, na obra dita espiritual de Nosso Lar,
a palavra 12 aparece mencionada no livro 6 vezes, ou seja, encontramos a mesma nos capítulos 8, 16, 28, 42 e 2 vezes no capítulo 48, dando um total de 72 se multiplicarmos a sua frequência, ou seja, 6 vezes 12, 72. Em outro programa do Terra Oculta veremos com detalhe como a informação é passada secretamente em textos sagrados e as obras mediúnicas, com a utilização de uma simbologia de uma criptografia, e ainda do uso e da utilização da esteganografia, ou seja, um texto escondido dentro de outro texto aparentemente inocente, e isso inclui a dita obra mediúnica de Nosso Lar. Finalmente, interessante mencionar que, para ser coincidência, teríamos uma chance em mais de 1 milhão para ocorrer, onde na obra mediúnica de Nosso Lar podemos encontrar o talismã de Saturno, matematicamente e geometricamente implícito dentro do texto mediúnico. Como mostramos anteriormente, o talismã de Saturno, referente ao culto a Saturno, é a estrela de 5 pontas no anverso e no reverso a estrela de 6 pontas. No livro de Nosso Lar, como já foi dito, a palavra 12 aparece 6 vezes, ou seja, uma vez no capítulo 8, uma vez no capítulo 16, uma vez no capítulo 28, uma vez no capítulo 42 e 2 vezes no capítulo 48, formando dessa maneira uma figura geométrica, ou uma estrela de 5 pontas, quando unimos geometricamente os 5 capítulos onde a palavra 12 aparece. Ainda no livro de Nosso Lar, a palavra 6 aparece 8 vezes, ou seja, 2 vezes no capítulo 8, uma vez no capítulo 9, uma vez no capítulo 13, uma vez no capítulo 14, 2 vezes no capítulo 22 e uma vez no capítulo 33, formando dessa maneira uma figura geométrica, se unirmos os capítulos onde o 6 aparece. Essa figura geométrica será então uma estrela de 6 pontas. Dessa forma, se multiplicarmos o número 12 pelo número 6, provenientes da formação dessa figura geométrica, que é o talismã de Saturno, teremos o número 72 então como resultado. E aí muita gente que eu conheço me fala: mas você não foi espírita? Eu fui sim, por uns 20 anos, uns 22 anos mais ou menos, né? Aí as pessoas me perguntam: mas como você pode criticar tanto o espiritismo nesse documentário, como se você for espírita? Aí eu paro e digo para as pessoas: veja bem, toda doutrina e filosofia, toda religião, né, existe o seu lado bom, tanto em ético como em moral, obviamente, né? O problema reside em que essas doutrinas e religiões fazem muitas vezes. Que muitas vezes elas são utilizadas para manipular a cabeça das pessoas. E muitas vezes manipulam até uma nação. Ou às vezes um planeta inteiro, né? E, infelizmente, ao meu ver, o espiritismo não foge a essa regra. A gente vê o que está acontecendo por aí no movimento espírita e afora, né? A gente vai ver que no decorrer da situação muitas coisas acontecem e não deveriam estar acontecendo, né? E aí nós vemos um outro fato interessante, que as pessoas, elas acabam, quando elas estão inseridas numa doutrina, uma filosofia, uma religião, elas acabam lendo, ou se informando, ou lendo obras literárias, somente referentes a ideias que estão relacionadas com essa doutrina, ou somente obras dessa doutrina, né? Ou daquela religião, né? E aí o pensamento das pessoas vai se estreitando. Quer dizer, elas começam a enxergar o mundo
por um ângulo de visão atrelado somente à doutrina X, Y ou Z. Isso é uma coisa muito perigosa, que a pessoa acaba não pensando por si só mais. Ou seja, se algo está fora daquela doutrina, se algo que ela pode ler ou se informar ou refletir está fora daquela doutrina, é automaticamente descartado. E muitas vezes tido como uma falácia, uma inverdade, né? Quer dizer, sem que a pessoa se preocupe em investigar esse ou aquele assunto. Aí eu te pergunto, onde está o raciocínio aí, né? Que é muito importante. Por exemplo, se eu entrar hoje em dia numa casa espírita e contestar até com base na lógica alguma obra de Kardec ou alguma pergunta, né? Eu vou acabar sendo rotulado nesse lugar por tudo que é nome, né? Muita gente vai chegar para mim e falar, ó, Caio, o irmão aí tá obsidiado por algum espírito, tá com algum problema, vai ter que passar por uma sequência de tratamento espiritual. Quer dizer, é até interessante que o fato de eu contestar algo, raciocinar algo, se torna algo proibitivo, né? E justamente isso foge aos princípios espírita, que tem como 3 pontos o tripé da doutrina, que é ciência, filosofia e religião. Quer dizer, aonde fica a ciência aí, né? Aí eu te pergunto, aonde fica a investigação, né? Que até Kardec fez, né? Em sua época, em relação à fenomenologia, né? As mesas girantes, né? Onde os espíritos se comunicavam através de batidas, né? Quer dizer, aonde fica a investigação, a ciência, né? Aí eu pergunto, isso daí é o quê? Ciência, filosofia ou é fanatismo? E sectarismo a Kardec? Aí eu posso dizer que a gente tem que parar e pensar às vezes, que o mundo ele tem que ser enxergado às vezes por diversos ângulos para nós começarmos a tirar nossas conclusões sobre muitas coisas por aí. Quer dizer, senão a gente vai acabar tendo um ponto de vista muito estreito em relação a muita coisa. E aí eu me pergunto, mas se eu não estou vinculado à ciência, a religião nenhuma, ou a doutrina nenhuma, a que eu posso me vincular hoje em dia? Aí eu digo que eu tenho ciência na cabeça, Deus e amor no coração, e amar ao próximo como a ti mesmo, aquela máxima. São 3 coisas importantes, que independente da doutrina ou religião, a gente tem que sempre ter um equilíbrio, né? Essas 3 coisas, né? Através de relatos de certas comunicações com esses mundos paralelos e declarações de militares da Força Aérea Americana envolvidos em pesquisas relacionadas com essas realidades, e ainda mais informações advindas de pessoas, como o médium brasileiro Robson Pinheiro em sua obra Legião, e de editores como Raymond Arthur Palmer, da revista americana Amazing Stories, e de escritores como Richard Sharp Shaver da Pensilvânia, e de fenômenos ufológicos como crop circles. Sabemos da existência de uma máquina interdimensional, baseada em uma tecnologia que está milhões de anos à nossa frente e que se encontra em uma realidade paralela em nosso planeta. Tal máquina é baseada em uma inteligência artificial e possui uma rede de nanopartículas ou nanomáquinas interdimensionais interligadas e espalhadas ao redor do planeta, como os nossos computadores são interligados pela internet. Tais partículas se espalham pelas 18 esferas espirituais,
como as moléculas do oxigênio se espalham em nossa atmosfera, no nosso mundo físico, e possuem a capacidade de se interligar em rede, independentemente da dimensão que se encontram. Tais nanopartículas, ou máquinas, possuem a capacidade de registrar tudo o que acontece ao nosso redor e emitir certas formas de ondas energéticas e eletromagnéticas capazes de alterarem os nossos padrões mentais. Possuem ainda, tais nanomáquinas, ligadas em rede, a capacidade de criar ilusões, comunicações mediúnicas falsas e ainda criarem temporariamente seres artificiais em todas essas 18 esferas dimensionais, de forma a conseguirem manipular sistemas de crenças e nossas tomadas de decisões, feitas com base em muitas ilusões que acreditamos serem verdades absolutas. É um tipo de rede envolvendo o planeta, onde o cérebro ou célula central de tal máquina se encontra perto do centro de nosso planeta em outra dimensão. Tal centro de controle, como sabemos, muda de frequência vibratorial e de local vetorial a todo instante, para nunca ser localizado pelo que chamamos de a resistência no mundo espiritual. O simbolismo do olho que tudo vê, que encontramos em diversas culturas e sistemas de crenças e filosofias ao redor do planeta, simboliza a existência dessa máquina, que se encontra na Terra desde que o planeta se tornou uma prisão do domínio, que tem o planeta Saturno como porta de entrada em nosso sistema solar. Ainda devemos lembrar que toda a tecnologia que temos no mundo físico foi primeiramente descoberta e introduzida nessas realidades, ou mundos paralelos, primeiramente, e depois foi nos passada no nosso mundo físico somente aquilo autorizado pelo domínio. Em alguma dessas 18 esferas, encontramos cidades com tecnologias milhares de anos na nossa frente, mas que também se encontram mais ligadas diretamente ao domínio do que a nossa realidade física. Então agora fazemos ideia de como o controle da informação se faz entre uma realidade e outra, ou entre um mundo e outro. Vale ainda lembrar que tal máquina interdimensional é controlada de um ponto remoto, que se encontra fora da Terra no interior de nossa Lua, que foi posta artificialmente na órbita circular ao redor da nossa Terra, pelo domínio há milhares de anos atrás, para substituir 3 luas, que originalmente foram destruídas durante o Grande Conflito, que será o assunto do próximo documentário do Terra Oculta e da série Mundos, contando um pouco da história de nossas origens e da grande invasão do nosso sistema solar no passado, que mudou para sempre a face e as órbitas de vários planetas. Muitas vezes as pessoas me perguntam também, mas Caio, por que se refere esse mundo a uma prisão? Por que você afirma que esse mundo é uma prisão de almas? Aí a pessoa fala, bom, eu não me acho numa prisão, eu tenho meu livre-arbítrio, eu ando livremente por aí, eu tenho minhas escolhas, né? Eu não estou atrás das grades, não estou acorrentado, então por que uma prisão? Bom, à primeira vista, a visão dessa pessoa está parcialmente correta, né? Mas não totalmente. Quando vemos que para sermos prisioneiros em uma sociedade, até em um planeta, basta que nossa mente, nossa percepção, né, seja manipulada e controlada, né? E aí a prisão passa a ser uma prisão, não mais uma prisão entre 3 paredes e uma grade, mas uma prisão subliminar, uma prisão mental. E muitas vezes sequer percebemos isso. Por quê? Porque todos os dias somos alimentados mentalmente com todo tipo de ilusão, de lixo mental, de esperanças falsas,
até de promessas de salvadores da pátria, pregadas por muitas doutrinas por aí que a gente pode ver. Muitas doutrinas, filosofias religiosas dizem que um dia, nos fins dos tempos, um Salvador aparecerá e nos salvará. Mas será que isso é verdade? E aí, para piorar a situação ainda mais, a gente é bombardeado todo dia com todo tipo de entretenimento, da indústria do entretenimento. Não que isso seja ruim, mas passa a ser encarado de uma maneira negativa quando esse entretenimento tem a finalidade de manter nossas mentes ocupadas com todo tipo de coisa, que cada vez mais, na minha opinião, distancia ou nos distancia não do nosso próximo, mas acaba nos distanciando de nós mesmos, de nossas origens, de nossa natureza humana. Cada vez mais, eu acho que o homem passa a ser robotizado, o homem passa a ser controlado por essa situação toda. Acaba perdendo o controle da situação e da sua própria vida no dia a dia. A gente vê pessoas por aí sendo não somente manipulada pelo sistema, mas esmagada pelo sistema, né? As pessoas não têm tempo para parar e pensar mais. É aquela história, a pessoa só trabalha, dorme, come, quer dizer, vive uma vida biológica, vive uma vida estressante trabalhando, às vezes com uma jornada de trabalho muito longa, né? Onde esse mesmo sistema não dá a chance para a pessoa nem refletir sobre a própria vida. E aí você vê muitas pessoas por aí cometendo todo tipo de loucura, culminando até com situações infelizes, né? Que é o suicídio, por exemplo, né? Pessoas tirando a própria vida porque acabam se encontrando não somente dominadas mentalmente pelo sistema, mas totalmente sem esperança de viver. E isso é uma coisa terrível que pode acontecer com o ser humano. A perda da esperança pela vida. A vida de si mesmo e a vida do próximo. Perda de valores na sociedade. Ou seja, a gente acaba perdendo com isso que está por aí. É uma situação que cada vez mais mostra o mundo, não em regeneração, como muitos amigos me falam, mas um mundo que está se degenerando. A situação está se tornando cada vez mais calamitosa. E o mundo está passando por um momento não de transição, mas de declínio da sociedade, na minha opinião. E a gente tem que ver que em uma sociedade complexa, como a nossa, por exemplo, é uma situação muito delicada. O mais complexa uma sociedade, mais frágil ela se torna. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você tem uma enchente na Tailândia, onde você tem a destruição de várias fábricas de baterias de computador, por exemplo, de laptop, o preço da bateria no mercado internacional ele dispara. Mas por que isso? Porque as coisas hoje em dia estão totalmente interligadas. Elas estão intimamente conectadas. Então a logística do mundo se tornou uma logística muito frágil. Onde um fato que ocorre do outro lado do mundo tem repercussão desse lado aqui. Ou seja, a sociedade ela é complexa, mas ela é frágil por causa dessa total interdependência, né? E muitas coisas são centralizadas, né?
onde você tem hoje em dia o aumento de um fenômeno até interessante, né? Pequenas empresas, né, na sociedade que distribuem produtos, por exemplo, que alimentam essa logística, se unindo em um grande aglomerado de indústrias ou sendo vendidas para grandes corporações. O fenômeno das corporações. E aí o que acontece? Ocorre essa centralização dessa distribuição logística de produtos, utilidades. Então essa interdependência se torna mais frágil ainda, né? Uma sociedade frágil em todos os aspectos, não o aspecto econômico, mas o aspecto social, como eu falei. Uma sociedade sem esperança, uma sociedade sem visão em relação ao futuro, uma sociedade que não conduz mais o sistema, mas o sistema conduz a sociedade, atendendo sempre a uma minoria, anseios de uma minoria, quer dizer, uma situação muito complicada, né? E ao meu ver, para esse mundo melhorar, para se tornar um lugar melhor para se viver, eu acho que dizer que separar o joio do trigo é a única solução é você estar se limitando a somente um ângulo de visão. Eu acho que separar os bons dos ruins somente não é a solução, não. Separar as maçãs podres das maçãs boas não é a solução. Por quê? Porque, primeiramente, a gente tem que se perguntar quem pôs a cesta de maçã ali. Quem pôs as maçãs podres? Quem está controlando aquela cesta? Né? Eu acredito que para esse mundo melhorar, eu acho que as pessoas têm que ter a chance de pensarem por si só. Ou seja, de poderem conduzir seu futuro, né, sem a interferência mental negativa e destrutiva que aflige a todos nós. No nosso dia a dia nesse planeta, né? E a religião ou doutrina filosófica, na minha opinião, não fará ou não trará a solução para esse problema, né? Se as mesmas forem utilizadas ou criadas com o objetivo de controlar e interferir nesse processo que eu disse anteriormente. Que processo é esse? Nesse processo de descoberta interna. Eu acho que todos nós, seres humanos, temos que passar, né? Por quê? Para nós assumirmos a verdadeira identidade de quem realmente somos nesse mundo. E verificar de onde realmente viemos e para onde queremos ir. Quer dizer, temos condições de sermos donos do nosso próprio nariz, né? E isso vamos ver, né? Qual será o desenrolar da situação nos próximos anos.